Seja bem-vindo à quarta e última unidade de estudos, onde abordaremos classes sociais e estratificação social, conceitos, teorias e metodologias. Vamos estudar os fatos que influenciam a percepção e as metodologias usadas por universidades, institutos de pesquisa, governos, sindicatos e empresas para explicar a desigualdade social existente entre os indivíduos ou grupos sociais nas sociedades contemporâneas, modernas ou antigas, bem como identificar a aplicação destes conceitos e metodologias em algumas análises da sociedade brasileira contemporânea. O objetivo da unidade é compreender os conceitos de classes sociais e estratificação social do ponto de vista de autores como Émile Durkheim, Karl Marx, Malcolm Parks e Max Weber. Compreender os conceitos de indivíduo e pessoa e suas correlações com o problema da hierarquia e da igualdade no contexto da sociedade brasileira. Quando afirmamos que uma sociedade é estratificada, estamos nos referindo a uma característica estrutural dessa sociedade e queremos ressaltar que ela apresenta cortes ou descontinuidades significativas na distribuição desigual dos bens e serviços, direitos e obrigações, poder ou prestígio. Desses cortes ou descontinuidades é que formam coletividades, as quais chamamos de estratos sociais e que, de acordo com o tipo de sociedade e o modelo histórico analisado, podem ser denominados como classe média e classe alta, burgueses e proletários, brâmanes e párias, nobres e servos, escravos e homens livres. No âmbito dos estudos de estratificação social, é analisado também a mobilidade social de um indivíduo ou grupo social. Se a estratificação social hierarquiza os indivíduos, famílias e grupos sociais, a mobilidade social é a possibilidade de mudança de posição social ou status. A mobilidade implica, por vezes, em alteração do papel ou função social exercida na atribuição de poder político e econômico, na ampliação ou redução de um prestígio que um determinado grupo dispõe. Neste caso, estamos falando de mobilidade vertical quando transformações no âmbito da tecnologia, da economia ou da política implicam na ascensão ou queda de indivíduos ou grupos sociais e em mobilidade horizontal quando as mudanças não favorecem a alteração da inserção social do indivíduo. Karl Marx foi, em seu tempo, um dos grandes pensadores da sociedade moderna, industrial e capitalista. Suas teorias e estudos, até hoje, influenciam gerações de sociólogos, cientistas políticos e economistas, além de militantes políticos, formadores de opiniões e intelectuais de variados matizes. Marx considerava que, de acordo com cada modo de produção vigente, há uma formação social e, dentro dessa formação social, classes sociais antagônicas que entram em conflito aberto em determinados momentos, revoluções, guerras civis, etc., ou mantém-se em permanente confronto, um confronto cotidiano nas relações de trabalho, na divulgação de ideias, na manutenção ou inovação do status quo, situação vigente. Marx definiu classe social em alguns de seus estudos, como na obra O Capital, de 1867, a partir da origem da renda. Nesta obra, Marx estabeleceu três classes distintas na sociedade moderna: a classe dos trabalhadores assalariados, que vendem a sua força de trabalho, a classe dos capitalistas, donos dos meios de produção e que extraem os seus lucros
da exploração do trabalho, e a classe dos proprietários fundiários, que vivem da renda da terra. Max Weber, filósofo alemão, 1864 a 1920, analisou configurações sociais como a chinesa e a indiana, além da europeia, e acabou por iniciar uma nova escola, a Escola Histórica Alemã, que, além dos aspectos econômicos, considera os aspectos culturais presentes em cada sociedade como elementos preponderantes para a compreensão do seu desenvolvimento. No que tange ao tema classes sociais e estratificação social, Weber apresentou em obras como Economia e Sociedade, 1956, e Ensaios de Sociologia, 1920, 3 tipos de segmentação social: classes, status e partidos. As classes sociais surgem em contextos de mercado, ou seja, em sociedades mercantis e capitalistas, e podem ser distinguidas pela fonte ou total de renda que os arrendatários industriais, trabalhadores qualificados e não qualificados possuem. A situação de classe em Weber está atrelada a oportunidades de vida aberta aos indivíduos, indicando a existência de situações de interesses semelhantes entre estes. Tal situação está também vinculada à condição de propriedade dos meios de produção, à capacidade de consumo e à qualificação para o trabalho. Ao analisar a China e a Índia, e também as estruturas feudais europeias, Weber identificava estas sociedades como estamentais. Nas sociedades estamentais, segundo Weber, os indivíduos estão agrupados em função do prestígio e honra social. O prestígio refere-se aos padrões de propriedade, consumo, preferências, crenças e valores, os quais definem o comportamento do indivíduo. Se em uma sociedade fragmentada em castas os indivíduos são cerceados no que diz respeito à mobilidade social por normas e tradições rígidas, em uma sociedade de classes, os grupos competem entre si no mercado, buscando maximizar o lucro material. Dessa forma, havendo liberdade para essa busca do lucro e, consequentemente, aumento da riqueza material, as limitações para a mobilidade social entre as classes se diluem. No que diz respeito aos partidos políticos, Weber entende os mesmos como sendo, antes de mais nada, organizações de poder político. Aprofunde suas análises, realizando uma leitura mais detalhada desta unidade. Esperamos ter contribuído para a ampliação de seus conhecimentos e aprimoramento de sua formação acadêmica. Desejamos sucesso em sua prática cidadã e exercício profissional. Abraços.